Olá, que Deus abençoe você abundantemente. Nós estamos meditando nas cartas do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 6, e vamos dar continuidade às orientações que ele estava dando para aqueles servos de Deus. E hoje para nós. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. E claro, se você tem gostado, dá o seu gosto, partilhe o vídeo e vamos agora mergulhar nesse conteúdo. Antes, sempre, vamos orar. Meu Deus, eu peço em favor dessa pessoa que está acompanhando comigo essa meditação, seja com ela. O Senhor disse, não temas. E é o que faremos. E abençoa essa meditação, dando a luz para o nosso entendimento. Abençoe-nos, meu Deus, eu peço o Senhor. Amém. Efésios 6, versículo 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, olha que ensinamento, né? Os servos, naquele tempo ainda havia pessoas que eram servas, né? De outras que viveriam assim o resto das suas vidas. Mas ela falou, obedecei os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, como a Cristo. Quer dizer, o meu serviço deve ser feito não para os homens, para aparecer para eles, mas para o meu Senhor. No 6, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então é da vontade de Deus que quando eu faça algo, faça de todo o coração, né? Não para os homens, não para ninguém, mas para o meu Senhor Jesus. No 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. O comentário diz assim, servos, obedecei a vossos senhores. Naquela época, havia milhares de escravos no Império Romano. Muitos deles recebiam as boas novas da salvação e se convertiam. Por isso, Paulo ressalta o dever maior dessas pessoas em testemunhar sua transformação de vida com frutos verdadeiros de fé. Ou seja, o apóstolo, que não entra no mérito da escravidão, por ser considerada legal naquele tempo, exorta os servos a serem submissos aos seus senhores segundo a carne. Isto é, eles deveriam se sujeitar ao comando dos senhores quanto aos seus serviços e às suas funções. Assim, os servos deveriam respeitar e agir de forma adequada tanto com os senhores bons e cordados, quanto com os rudes. De igual modo, a conduta de um funcionário no trabalho revela sua fé, seu caráter, seus princípios, seus valores. Aqueles que se mostram sempre cansados, impacientes, indispostos no desempenho de suas tarefas, além de fracassarem em suas atividades, não são honrados por Deus. Eu acho interessante isso. Sabendo que cada um receberá do Senhor. Eu faço para uma pessoa, né? Eu trabalho para aquela pessoa, mas eu faço o melhor, não para ela, mas para o Senhor Jesus. Porque eu não espero receber recompensa daquela pessoa, mas eu espero receber do meu Senhor, né? A recompensa vem daquele que nos trouxe a fé. No 9, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. O comentário, vós, senhores, para garantir um tratamento adequado aos servos, as Escrituras trazem instruções concernentes também aos senhores. Deus ensina como o patrão deve lidar com os funcionários, pois embora eles possam ter diferenças sociais na terra, no céu, são vistos exatamente da mesma forma. Isto é, o Altíssimo não se deixa influenciar por posição social, pelo contrário, todos os homens são tratados por ele sem acepção. Portanto, aquele que detém autoridade não deve usar de ameaças, pois esse é um método doloroso e cruel. Antes, deve ser tolerante, bondoso e, sobretudo, justo. Diante disso, nenhum empregador pode esquecer que há um só Senhor para todos os homens. E todo desprezo, todo insulto e toda injustiça serão julgados por ele. Então, quer dizer, não há mandamentos apenas para os servos, mas para os senhores. E quantas pessoas, né, que são empregadoras
fazem mal aos seus funcionários. Às vezes falam, sou de Deus, vamos à minha igreja, mas maltratam, não pagam, ou às vezes enganam, né? Então, nós temos que ser corretos uns com os outros, porque assim também somos corretos para com Deus. No 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Comentário do 10, a força do poder do Altíssimo é a mesma que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos e hoje está à disposição para agir em seus filhos. Isto é, se por um lado o justo vive em conflito espiritual contra as hostes malignas, por outro, tem o Espírito de Deus que o capacita poderosamente para vencer todo o mal. Dessa forma, pelo fato de nossa luta ser espiritual, somos instruídos a combater com as armas da fé, na batalha contra o diabo e seus demônios. Quem luta com as próprias forças será envergonhado e ainda ficará frustrado. Então, aonde eu busco essa força? No Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Então, quando nós buscamos a Ele, nós nos fortalecemos. E na força do seu poder. Porque qual poder há em nós para vencer, por exemplo, as trevas? Não há poder, mas há poder em Deus. E é nesse poder que eu confio. No 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Comentário do 11, revesti-vos. Cada pessoa tem uma guerra para travar contra inimigos espirituais, cruéis, sutis e numerosos. Mas para vencer esse combate, o Altíssimo oferece um revestimento especial, a sua própria armadura. Isto é, assim como um soldado se equipa para ir à guerra, o justo deve tomar do arsenal divino para se munir, se proteger e atacar o mal. As peças detalhadas no texto sagrado têm funções específicas e nenhuma delas pode ser negligenciada. A armadura de Deus é oferecida graciosamente pelo Senhor àqueles que o buscam. Só os displicentes, que ignoram o risco que correm de lutar espiritualmente contra adversários astutos, traiçoeiros e malignos, não fazem uso dela. Então, olha que interessante. Paulo estava olhando um soldado romano, olhando para toda aquela indumentária que ele vestia, e ele trouxe uma visão espiritual para que nós também venhamos ter essa indumentária vestido pela fé. Então, a armadura de Deus, revesti-vos, eu tenho que me vestir dela. Mas não basta peças, algumas peças, tem que ser toda a armadura de Deus. E ele fala, para que possais estar firmes contra astutas ciladas do diabo. Quer dizer, as ciladas normalmente a pessoa não vê. Você já deve ter ouvido isso. Olha, o fulano armou uma cilada para você, você não viu e caiu nela. Então o diabo também faz o mesmo. Ele arma ciladas para nos derrubar na fé e conseguir destruir a nossa fé. Porque a nossa destruição é uma ofensa para Deus. Então o diabo quer isso, ofender a Deus, e ele usa nós. Aí no 12 ele diz, porque não temos que lutar contra o sangue e a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Comentário, carne e sangue. Paulo tem o cuidado de alertar sobre os verdadeiros inimigos do Filho de Deus. Naquela época, embora os cristãos ficassem expostos a perseguições e mortes por parte das autoridades e até mesmo dos próprios familiares, o apóstolo diz que eles não lutavam contra pessoas, carne e sangue, mas contra o mal que agia por meio delas. Dessa forma, entendemos a razão de as armas espirituais dadas por Deus serem de extrema importância para a manutenção da nossa fé. Então, muitas pessoas travam lutas, mas contra as pessoas, pensando, elas querem o meu mal, elas estão me prejudicando, elas estão fazendo isso ou aquilo, quando na verdade as lutas dela começam num campo espiritual. Então, quando você aprende a levar suas batalhas espirituais para o campo espiritual, você usa o poder que Deus te dá para vencer. No campo físico, você luta contra o marido, não vence, a esposa não vence, contra os filhos, nos problemas que eles estão se metendo e você não vence, porque você precisa aprender a lutar pela fé. A parte B do versículo, principados e potestades.
A perversidade de Satanás se evidencia na forma organizada, sagaz e contínua com que age para fazer oposição a Deus. Sua principal atividade é dominar as pessoas para causar sofrimento a elas. Para isso, conta com um exército de anjos que caiu do céu junto com ele. Esses demônios que subdividem em uma hierarquia, principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade, cada categoria tem um grau de poder e um raio de ação, de modo que nenhuma área neste mundo fica sem sofrer com suas investidas. Os principados, por exemplo, os maiorais em poder, agem nas nações provocando calamidades, corrupção no governo, violência e todo tipo de maldade contra os habitantes do lugar. Já as potestades têm como objetivo minar o trabalho feito em prol do reino de Deus na terra. Portanto, são espíritos altamente refinados na arte de criar divisões nas igrejas, levantar perseguições, enfraquecer e enganar os sinceros em sua fé. Para isso, esses demônios se disfarçam e usam até mesmo as escrituras sagradas. Veja que Paulo não somente reafirmou a existência do mal, mas também alertou sobre sua força, astúcia e perseverança para destruir. O cristão que ignora esses inimigos invisíveis e não tomar a armadura divina para lutar, certamente não terá chances de prevalecer contra eles. E aí o que eu vejo, né? O diabo ele é organizado, altamente organizado. Então ele posiciona seus servos em vários setores da sociedade para controlar a cultura, né? Os pensamentos, as ideias, os filmes, as séries, tudo que diz respeito ao comando das massas, né? Então, por que às vezes nós notamos que os próprios membros, né, os filhos de luz, às vezes não são tão ávidos como os filhos das trevas? Porque eles poderiam estar ocupando lugares de destaque na sociedade e levando luz, mas às vezes eles recuam, preferem não se meter nessas coisas, quando deveriam investir mais, né? Lutar mais, né? Porque imagine, se você é um presidente de um país, mas você é uma pessoa de Deus, nascida de Deus, cheia de luz, o que você vai levar para os habitantes daquele país, daquele lugar onde você está presidindo? A luz. Então, pense nisso, né? No 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então, primeiro, eu preciso de toda a armadura para vencer as ciladas do diabo. E agora ele fala para resistir no dia mau. Porque vem o dia mau e se você não está armado, você vai esmorecer, você vai desanimar, você vai terminar por desistir e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, eu só fico firme se eu permanecer, prevalecer. No 14, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Comentário do 14, cingir os lombos com a verdade. O cinturão era usado pelos soldados para proteger a parte inferior do abdômen e prender sua túnica. Além disso, servia para segurar a sua espada. Ao se cingir com o cinturão, o soldado se preparava para a guerra. Da mesma forma, ao nos cingirmos com a verdade, que é a palavra de Deus, nos preparamos espiritualmente para o combate contra o mal. Com a verdade envolvendo o nosso ser, estamos protegidos, firmes e aptos para enfrentar Satanás e os seus anjos. Diante disso, quando firmarmos nosso caráter, nossos pensamentos e nossas decisões sobre a vontade de Deus, revelada nas Escrituras, temos solidez e confiança para vencer todas as lutas desse mundo. Se vestir da verdade, se vestir também de Jesus, não é? Uma vez que Ele é a verdade que nos liberta. Ele rompe o poder do mal. A parte B diz vestir a couraça da justiça. Nas armaduras dos soldados, a couraça tinha a função de proteger os órgãos vitais. Essa peça geralmente era feita de couro resistente e cobria todo o tronco do soldado, protegendo de golpes ou flechadas. No sentido espiritual, veste essa couraça quem vive em obediência ao Senhor Jesus, ou seja, quem caminha na sua justiça. Diante disso, por aperfeiçoar o caráter de Deus em si,
alcança os frutos da sua vida santificada, isto é, paz e outros privilégios espirituais, como proteção contra o mal, pois o próprio Deus o guarda das artimanhas das trevas. Vestidos então, com a verdade, quer dizer, a palavra de Deus, a palavra que nos liberta, que nos ilumina, vestida com a couraça da justiça, porque o pecado é injusto, então é injusto contra Deus. Quando eu vou a Jesus, ele me cobre com o seu sangue, me lava e me torna justo. Então, a couraça da justiça me torna então justificado. No 15, calçado os pés na preparação do evangelho. O comentário do 15, calçado os pés. As sandálias dos soldados romanos deveriam ser fortes e confortáveis. Além disso, deveriam dar estabilidade para que os pés não resvalassem nas batalhas. De igual modo, o cristão deve estar com os pés calçados, bem firmados e estruturados na palavra de Deus. Quem tem os pés fixos, na verdade, possui luz e segurança em seu caminhar. Por isso, quando passar por espinhos, obstáculos, desertos ou pelo vale da sombra da morte, os pés dessa pessoa não serão atingidos e assim sua estrutura espiritual não será abalada. Portanto, ainda que caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, ele permanecerá firme. Então, os pés, formosos pés daquele que anuncia a palavra do Senhor, preparado do evangelho da paz, porque o evangelho significa as boas novas. Quem é que trouxe a paz? Jesus. Jesus é a paz entre nós e Deus. Eu não estou falando paz entre nós, seres humanos, porque isso aí vai ser difícil de alcançar. O ser humano, se não nascer de Deus, não haverá paz. A paz vem de uma comunhão com Deus, de uma mente lavada, de uma consciência curada. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O comentário diz o escudo da fé. Normalmente, os escudos dos soldados romanos eram grandes e retangulares. Eles foram projetados para proteger os soldados das lanças, espadas e flechas inimigas. Da mesma forma que esse escudo, a palavra do Altíssimo, é o instrumento infalível que protege a fé contra as dúvidas enviadas pelo mal. A dúvida é uma flecha maligna, lançada pelo diabo para tentar destruir a nossa comunhão com Deus. Por isso, devemos resguardar nossa salvação usando o escudo da fé, por meio da palavra de Deus. Se você deseja manter seu único canal de acesso com o céu, que é a fé preservada, pura e eficaz, obedeça fielmente aos ensinamentos sagrados. E como que eu venço a dúvida? Eu venço a dúvida me enchendo da palavra da verdade, Então, se você não aplicar sua fé em meditar na palavra de Deus, as dúvidas vão crescer. Quando sua dúvida cresce, a fé diminui. Quando a fé cresce, a dúvida diminui. Então, ele completa aqui no 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O comentário, capacete da salvação. Esse instrumento provavelmente foi feito de bronze e de couro, garantia a proteção da cabeça dos soldados. O apóstolo usa essa analogia para explicar que assim também devemos proteger nossos pensamentos com o capacete da salvação. Em nossa mente ocorre um verdadeiro campo de batalha, por isso ela precisa estar blindada contra tudo o que possa prejudicá-la. A todo instante, o mal tenta implantar maus pensamentos, dúvidas, medo, ansiedade, preocupações, a fim de bloquear a fé, o único canal de comunicação entre o ser humano e Deus. Além disso, por meio da nossa mente, Satanás sugere atitudes que posteriormente nos causarão dor e consequências irreparáveis. Portanto, é preciso estar atento a todos os ataques satânicos e blindar a fé ocupando a mente com os pensamentos de Deus, que são adquiridos por intermédio da leitura diária da palavra de Deus. Então veja que interessante, O capacete, ele envolve a cabeça, proteção. Deus quer dirigir-nos, porque a mente de Cristo é nos dada. Quando uma pessoa está vazia de Deus, ela se torna uma presa fácil para o diabo. O diabo vem e atua na vida daquela pessoa. Então, ele traz com ele uma mente maligna. E aí você entende o porquê que o mundo está na condição que está.
A parte B do versículo, espada do Espírito. Paulo deixa evidente que a palavra de Deus ocupa o lugar de uma espada no confronto que travamos todos os dias com as hostes malignas. De todos os aparatos citados referentes à armadura de Deus, a sua palavra é a arma mais poderosa que existe contra o inferno. Assim como o próprio Senhor Jesus utilizou a palavra quando foi confrontado pelo diabo no deserto. O cristão deve utilizá-la para vencer as forças do mal que agem contra a sua vida. Quando alguém descobre o poder que a palavra do Altíssimo tem, investe na sua leitura diária para absorver os pensamentos do autor da Bíblia e com isso é favorecido por ele. Então, a espada é o elemento para tanto o ataque como também para se defender, assim como o escudo. Então, a palavra de Deus, você vê a importância dela. Por isso que eu estou investindo nesse projeto de ler a Bíblia em ordem cronológica, porque eu sei a importância que ele tem para mim e eu quero ajudar outras pessoas a ter esse mesmo entendimento da palavra de Deus. Se você aplicar a sua fé, porque, bom, uma coisa é certa, né? Não adianta você saber o conhecimento dessa palavra se você não aplicar ela na sua vida. Então, o segredo para você ter a mão de Deus na sua vida é você aplicar a palavra de Deus na sua vida. É como, por exemplo, um médico. A pessoa vai, ele receita tudo, fala qual é o tratamento e a pessoa não faz. E depois se queixa para o médico dizendo, eu não fui curado. Então, como será se você não fez? Se você não aplicou os métodos daquele médico? Então, a mesma coisa, se eu quero a minha cura, eu preciso aplicar os métodos da palavra de Deus. E para a gente terminar aqui o capítulo 6, ele diz, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, olha, orando em todo o tempo, né, em espírito, na mente, nos pensamentos, na minha igreja, no local onde eu estou, naquele lugar isolado, conduzindo, parado, no autocarro. Eu posso orar em qualquer lugar. Oração e súplica no Espírito. Vigiando nisto com toda a perseverança. Então, vigiando, né? Sabendo que minha luta não é contra o sangue e a carne. Estando vestido com a minha armadura. E na súplica por todos os santos. Esses santos aqui são aqueles que se converteram. Os justos, 19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. E é o que eu peço, que o Espírito Santo possa nos usar por meio desse meio para chegar a mais pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas vão passar a conhecer o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Fique com Deus, até o próximo vídeo.